Olá, pessoal! Receitinha de hoje da Culinária do Reino, coxinha de batata doce. Gente, não é por nada não, mas essa coxinha eu libero para você comer, tá? Sabe aquele famoso café da manhã que o pessoal come indo pro trabalho, compra coxinha, aquela coxinha que ele não sabe nem que dia que foi frita. Essa coxinha nem frita é, né? Ela já é assada. E eu vou te dizer que para mim é melhor do que a coxinha convencional. Aí tudo é paladar, tá? Vou te falar um outro segredinho. O paladar é adaptável. Você era um bebezinho, você não comia coxinha. Você foi sendo incitado nas suas papilas gustativas para você gostar do que você gosta hoje. Então, para você desacostumar, também vai levar um tempo. Só que como é que vai acontecer isso se você não der oportunidade, não é? Você vai ter que começar a experimentar. Ah, eu não achei tão interessante, mas aí você insiste, fazer de propósito e comer porque é saudável. Então, essa coxinha é super saudável. Vou colocar aqui algumas características dessa preparação e a gente vai falar um pouquinho. Muito bem, coloquei alguns exemplares de batata doce para te animar. Alguma dessas você vai achar. A gente está em época, né, de batata doce, de milho, que a gente falou no outro vídeo. Então, eu já estou te incentivando a fazer uso de alimentos na safra. Isso é uma outra dica ótima. A gente usar os alimentos em períodos de safra, porque a gente vai ter alimentos muito mais, né, atrativos na sua aparência, no seu sabor e a sua composição de nutrientes vai estar perfeita. A gente vai ter menos uso de aditivos para que elas cresçam. Por quê? Porque é a época favorável para que elas estejam disponíveis. Alguns benefícios, né, que a gente vai ter no consumo dessa batata. A gente tem controle de glicemia, então tanto prevenção de diabetes quanto quem já é diabético pode usar, prevenção de doenças cardiovasculares. Essa quantidade de variação de cores, gente, não é à toa. Ela tem muitos antioxidantes. A gente precisa desses itens para dar controle de radical livre, né? Nosso corpo já produz muito radical livre e a gente precisa trazer eles de forma natural para que a gente dê conta de reduzir essa produção, porque eles são responsáveis por grandes desenvolvimento de doenças. Então, muitas doenças estão relacionadas a essa produção exacerbada de radical livre. Ajuda no ganho de massa magra, é, né, riquíssima em fibras, por isso que ela faz todo esse controle. Controle do colesterol, ajuda no emagrecimento, tanto é a questão da saciedade. Melhora o humor, então tem antioxidantes e vitaminas aí do complexo B que vão ajudar você a ficar com um humor melhor. Então, uma das coisas que a pessoa fica de mau humor é quando ela tem que mudar, né, a qualidade dos alimentos que ela ingere. Gente, é meio que um sintoma de abstinência. Então, você tem que incentivar, né, o uso desses alimentos adequados, o uso de água, que uma hora esse sintoma passa. Previne alguns tipos de câncer, principalmente no intestino, por conta dessa presença de antioxidantes, antocianinas e tudo que faz bem aí para nossa saúde. Se alguém em caso extremo quiser substituir a batata doce, a gente pode usar qualquer outro tubérculo, né? Então, eu sugiro mandioca ou mandioquinha, que a gente tem aí uma similaridade em cor, em nutrientes e em fibra. A batata inglesa eu indicaria menos, até porque ela altera o sabor e a cor muito rapidamente. Então, para você usar depois de congelado ou de guardado na geladeira, não fica tão legal. E ingredientes, o que eu vou precisar? De 500 gramas de batata doce cozida. Quem quiser já cozinhar com um pouquinho de sal, fica à vontade, só não abusa porque você pode precisar de acertar esse sal lá né, na finalização da massa e vai ter o recheio. E aí você deixa lá, né, escorre ali, tira com a escumadeira, vai ficar uma quantidade de água que eu preciso que você deixe uma certa umidade nessa batata, tá? Ela não pode estar totalmente seca, senão vai ficar muito seca a nossa massa. Se você escorrer ela toda, guarda um pouco da água que você vai precisar. Eu coloquei mais ou menos umas 3 colheres de sopa, que é só mesmo para trazer uma umidade e agregar essa aveia nessa batata.
50 gramas de aveia, é a mesma aveia flocada que a gente fala nas outras receitas. 2 colheres de azeite, a gente precisa de um pouquinho de óleo nessa massa. Eu coloquei o sal, né? Acertei o sal, coloquei alho em pó. Eu também não queria muito sabor nessa massa, porque já tem o recheio que tá temperadinho. O recheio eu estipulei uns 300 gramas de peito de frango. Para quem não come carne ou não tem o frango desfiado em casa disponível, você pode usar qualquer outro recheio, tá? Você pode fazer com queijo, você pode fazer com palmito, um creme de palmito, né, bem feitinho, fica ótimo para rechear, ou, né, espinafre, escarola, enfim, o recheio da sua preferência. Como o título é coxinha, então eu fui no tradicional. Tem gente que pode usar a carne de jaca, né, pode usar a carne de soja. A massa, ela é coringa, você vai adaptar o recheio que você entender que é melhor, ou que você vai ter, né, disponível ali. Para empanar, eu mensurei aí uma meia xícara de aveia. O que que eu fiz? Eu uso a mesma aveia que eu tenho, eu só dei uma processadinha nela no liquidificador, tirei e aí eu acrescentei uma colher rasa de amido de milho, porque eu queria uma crocância na hora que essa massa fosse exposta ao calor, e acrescentei em algumas um pouquinho de linhaça de chia. Eu lembrei do gergelim, mas eu já tinha finalizado. Enfim, você pode brincar aí com a sua cobertura, tá? Semente de girassol, o que você entender que vai agregar valor nutricional aí, que fique diferente, que você queira brincar, fica à vontade, tá? E aí eu coloquei nessa farinha aí para empanar um pouquinho também do alho em pó. Eu deixei para você a critério, se você quiser colocar ou não, um outro temperinho. Coloquei temperos a gosto. Modo de preparo, gente, é muito simples, tá? Eu testei essa receita muitas vezes e eu não estava conseguindo uma textura adequada dessa massa. Essa que eu tô trazendo para vocês é a massa que ficou melhor de manusear, de poder, né, depois que você for fazer para o preparo para consumo, é a melhor massa. Então, como a gente já tinha falado lá, vou cozinhar essas batatas descascadas. Eu bati na batedeira, porque fica um creme bem lisinho. E quem quiser amassar no garfo, né, às vezes não tem a batedeira, tudo bem. Só considera que quanto menos processado ele ficar, ele vai ter mais pedacinhos. E aí também não tem problema para quem gostar. O problema é só na hora de modelar, que pode um pedacinho maior dificultar na hora de você fazer a modelagem. E aí você vai acrescentar essa batata com aquela aguinha, vai bater, vai fazer esse purê e o azeite, né? Bacana já acertar um pouco do sal ali. Depois disso, você já coloca numa panela. Eu preciso que essa massa dê aquele ponto, para quem já fez risole, aquela massa de risole, eu preciso que ele faça esse ponto, tá? Então, essa quantidade de batata para essa quantidade de aveia, para mim foi o suficiente, porque eu também não queria uma massa muito pesada. Eu queria que preservasse a característica da batata doce. E ali ele vai engrossar, então você vai mexendo. Começou a engrossar, abaixa o fogo um pouquinho e finaliza o cozimento daquele amido, tá? Então, ela vai ficar uma massa bem homogênea, toda aglomerada, é isso que a gente quer. Deixa esfriar um pouco para você começar a modelar, mas não deixe esfriar muito, mexa com ela ainda morna, porque a batata doce tem uma característica dela se craquelar, né? Ela vai quebrando. Então, eu não quero que chegue a esse ponto de dificultar você de mexer. E aí, nada diferente do que a gente já sabe sobre modelar um salgado. Vai, né, acoplar na palma da mão, vai fazer ali. Vou avançar na foto para você ver. Olha só, essa foto menor é o purê sem ter ido para a panela. Do lado direito, você já vê ali, ó, a aveia e ela com uma coloração diferente, que foi o cozimento da panela. Ela fica bem compacta, então já até muda a aparência dela. E aí, na hora de modelar, eu deixei ali uma para você ver. Vai apalpando com a mão, põe uma quantidade de recheio que não seja tão grande que você vai conseguir modelar e fechar, sem que ela sobre. Para esse tamanho que eu fiz, rendeu umas 11 coxinhas, tá? Tamanho parecido que eu tentei igualar. E aí, nós vamos empanar.
Muito bem, aqui do lado esquerdo tá a minha misturinha de farinha. Você não vai precisar passar em ovo, passar em nenhuma outra mistura, tá? O intuito não é que fique uma casca muito grossa de farinha, porque você vai assar, você não vai fritar. Então, eu não quero que fique aquela massa pesada, eu quero que fique algo agradável. Então, ele vai dar uma secadinha na massa quando for assar e você vai ter a consistência necessária para isso, tá? E aí, eu coloquei ali, ó, diferente, né, para quem for congelar, eu costumo congelar, né, não vou comer uns coxinhos numa refeição, então eu congelo e vou administrando ao longo dos dias que eu quero. Dica para você usar, né? Então, eu falei lá a nossa brincadeirinha, mas é de verdade. Se você for usar essa coxinha para fazer o café da manhã, você pode tirar na noite anterior e deixar fazendo degelo lá dentro da geladeira, que aí, quando você for usar, eu usei fritadeira elétrica, tá? Aconselho a vocês comprarem esse tipo de equipamento que vai ajudar para tudo. Eu faço um monte de coisa nela. Uma boa frigideira, para que você possa fazer as suas preparações também. Aqui a gente usa muito frigideira, então vale a pena você ter uma boa. E, ou um forninho, né? Um forninho pequeno que é rápido. O forno grande tem um inconveniente, ele demora para aquecer e demora um pouco mais para fazer. Cada um aí sabe, né, das particularidades do seu forno, o que você acha interessante. Já aconteceu também de eu esquecer de tirar ela para fazer degelo ou dar vontade de comer de repente, na hora de fazer um lanchinho, né? Ela pode ser usada no lanchinho da tarde também. Você põe lá no micro-ondas, um minutinho, ele vai ajudar a fazer esse degelo e aí vai para a fritadeira elétrica já não tão duro, para não correr o risco dele dourar e tá com recheio duro, tá? Congelado ainda. Ali ela tá assadinha, vocês viram que ela pegou uma corzinha, talvez a foto não mostre tanto. Eu cortei logo que tirei da fritadeira elétrica. Gente, ficou uma delícia. A consistência da massa ficou da forma que eu queria, nem mole, nem duro, tá bem macio. O recheio, faça bem caprichadinho o seu recheio. E aí eu coloquei ali, ó, uma ali com um pouquinho de linhaça. Dica mais que especial essa coxinha, pessoal. Investe no planejamento das suas refeições. Eu ouvi uma frase que eu não esqueci e eu achei extremamente relevante essa frase. Quem se antecipa governa e quem se atrasa é governado. Essa frase vale para vários conceitos da sua vida. Para você se organizar e mudar esse perfil aí, esse shape, esses resultados bioquímicos desses exames, você vai precisar ter essa frase aí para regular a sua vida. Quem se antecipa governa. Então você governa o que você vai comer e você vai conseguir colher os frutos que você quer. Beijo grande para vocês, até o próximo vídeo.